Welcome to the World United. Welcome to the World United. Nós estamos vivendo um limiar transformador de consciência. A humanidade toda está se elevando num patamar nunca visto de consciência, de coração aberto, de expansão de todos os seres, para que a gente transforme o nosso planeta naquele lugar lindo onde todo mundo quer morar. E são muitas as formas que a gente chega nesse despertar, são muitas as maneiras que que o universo conspira para que a gente se descubra como parte desse todo tão grande, dessa unidade, né? Então, independente de qual caminho a gente vai seguir, todos os caminhos vão dar para lá, né? E eu gosto muito daquela imagem figurativa que a gente tem de uma pirâmide. Na base, tá todo mundo meio que misturado, a gente tem quem vem, não interessa por qual lado, mas quando a gente vai subindo, vão todos dar no ápice, no pico, né? Que é onde vai nos levar a essa percepção de que nós somos parte de um universo muito maior, de um mistério que a gente não sabe explicar. E nesse ponto, onde todos nos encontramos, somos um, né? E eu acho que a gente tem que ser muito grato de estar vivendo nesse momento histórico da humanidade, onde a gente não só é tocado por esse sentimento de unidade, mas como também a gente faz os outros serem tocados, né? Então esse encontro é muito especial, porque são muitas pessoas falando exatamente de como a gente pode chegar nesse despertar, de como a gente pode expandir a nossa consciência, de como a gente pode chegar nesse ponto de unidade por muitos caminhos, né? E o que eu vou abordar aqui é mais um convite para a gente lembrar de como o alimento é uma ferramenta, mas também é uma sustentação, né? É um pilar para que a gente possa manter o nosso corpo num patamar mais sutil e que a gente possa ficar mais aberto para essa consciência. A alimentação viva surgiu na minha vida no momento que eu estava num despertar bem profundo de espiritualidade, onde eu fazia muito jejum e onde eu me perguntava muito como é que era aquela relação daquilo que eu me alimentava com o meu próprio corpo e que consequências as minhas escolhas alimentares tinham no meu todo, no meu ser integral. Então eu fui percebendo que com a alimentação mais sutil, quando a gente tira os processados, quando a gente tira as carnes, quando a gente tira o leite, os derivados dos animais, que são alimentos que têm uma carga energética bastante pesada, de medo, de dor, de violência, de sofrimento, a gente também carrega essa energia, né, quando a gente se alimenta desse tipo de alimento. Então, com a alimentação mais sutil, eu fui percebendo que eu ficava melhor. E aí eu descobri a alimentação viva, que é aquela alimentação onde a gente se alimenta praticamente de alimentos totalmente crus, vivos ou crus. A gente chama de vivos aqueles que são germinados, que são fermentados, mas os crus, né, que são alimentos que não passaram por nenhum tipo de processamento. Então é uma alimentação à base de frutas, legumes, verduras, vegetais, que são integrais, que são íntegros, de preferência locais, de preferência orgânicos, de preferência sazonais, onde a gente possa conversar com o que a natureza está nos oferecendo naquela época do ano, né? E isso é muito lindo, porque fala muito sobre a conexão que a gente tem do alimento com a terra. Eu gosto sempre de lembrar que o nosso primeiro vínculo com o alimento é o leite materno, né? O seio materno. E o alimento nos traz essa sensação de acolhimento, essa sensação de amor, de carinho, de cuidado, né? Então isso fica registrado no nosso interior como a referência que a gente tem de amor, um amor que é maior do que tudo, que é um amor de criação, que é um amor materno, né? Maternal. E quando a gente vai se enveredando pela alimentação viva, que a gente tem que acordar uma sementinha, que a gente tem que germinar, que a gente vê crescer um brotinho, que a gente transforma os alimentos
com a própria natureza, com a água, com o sol. Isso traz uma reflexão muito profunda de como a mãe natureza, como a terra, como Gaia, é essa mãe que nos cuida, né? Que nos traz, que nos oferece, para que a gente tenha essa vivência na Terra hoje, ela nos oferece tudo o que a gente precisa, que é o nosso corpo biológico, que é o nosso corpo físico. E ela nos oferece o alimento para esse corpo. E esse alimento, ele vem da terra. Ele precisa do sol, precisa da água, e ele precisa de todos os elementos que também são vivos, não é? Então isso é muito bonito, porque a gente vai se reconectando com essa energia de prosperidade, de abundância que a terra traz e de doação, né? Eu sempre gosto de fazer essa comparação de que o alimento mais apropriado para um humano é uma fruta, um alimento que a natureza está dando, ela quer que a gente coma aquilo, né? Então é muito bonito de quando a gente percebe essa conexão com a Mãe Terra, né? Que desprendimento, que doação ela dá aquilo que ela produz para alimentar seus filhos, né? E aí a gente passa para um outro patamar, que é como a gente, como indivíduo na Terra, tem uma inter-relação com os outros indivíduos vivos na Terra. A gente está aqui para viver em comunhão, para viver em comunidade, para viver no coletivo. Então a gente tem que se posicionar com responsabilidade do uso que a gente faz da terra. E a alimentação traz muito isso, a partir dessa conexão de como eu me alimento, a partir dessa percepção de que o alimento precisa de toda uma cadeia, desde a produção até a localização onde ele é produzido, quem produz, que economia tem envolvida nisso, até chegar ao consumidor. Isso traz uma reflexão de como é importante a gente se posicionar responsavelmente naquilo que a gente consome enquanto alimento. Então, eu gosto muito de reforçar essa ideia da gente consumir localmente, valorizar o produtor local, consumir produtos orgânicos, consumir produtos sazonais, porque a gente tem essa conexão de o que a terra está dando para aquela população naquele momento, naquela época do ano, né? E à medida que a gente se posiciona responsavelmente com esse consumo, a gente valoriza o outro, o ser humano, o indivíduo, a gente valoriza a cadeia alimentar no sentido de a gente não usar os produtos que vêm de sofrimento animal, os produtos que vêm de exploração animal, porque a gente entende que esse não é o caminho natural que a terra quer dar para nós, não é? Outra coisa importante é que quando a gente sutiliza a nossa alimentação, usando cada vez menos processado, cada vez menos açúcar, farinha, produtos que são extremamente processados e que estão longe da cadeia alimentar, longe lá da sua produção, longe da sua origem. E quando a gente manipula, manuseia esse alimento, colocando muito amor, colocando muita energia de autocuidado, né, de quem se importa consigo e com o outro, e essa alimentação vai tornando a nossa mente mais clara, a lucidez fica mais aguçada, porque é uma alimentação que traz benefícios não só para o corpo físico, mas benefícios para o nosso corpo mental e nosso corpo emocional também, né? Porque justamente pelo fato da gente estar comendo alimentos que vêm da terra, ele tem essa energia de abundância, de prosperidade, de doação, de amor. Ao contrário de quando a gente come produto processado, que está muito longe dessa origem, que é um alimento que passa por manipulação, ou que, no caso dos alimentos de origem animal, são alimentos que vêm com uma energia de dor, de sofrimento, de morte, de medo. Essa energia fica no nosso campo emocional também. Então, a gente acaba refletindo com os nossos atos e com as nossas escolhas essa energia que está no nosso campo. Da parte mental, a alimentação vive por ser uma alimentação altamente enzimática, uma alimentação alcalina, é uma alimentação onde a gente come muito menos quantidade
do que numa alimentação convencional, e com isso a gente facilita a digestão, a gente promove uma microbiota intestinal mais saudável, né, muito saudável, e a gente tem uma otimização do funcionamento corporal como um todo. E isso reflete muito na questão da lucidez mental. Então, a gente pode fazer boas escolhas, a gente tem mais disciplina para meditar, a gente tem mais conexão com a nossa própria natureza, com a nossa própria divindade. E eu acredito que esse benefício que a alimentação viva nos traz, inicialmente, além de nos conectar profundamente com essa energia da Mãe Gaia, da Mãe Natureza, onde a gente aprende a se relacionar de uma maneira saudável e amorosa com aquilo que a gente está colocando para dentro da gente, além de ser um autocuidado também. O maior benefício que eu acredito ser é na questão dessa lucidez, dessa questão da gente poder tratar o corpo da gente como se fosse um receptáculo do divino, né? E para que a gente possa ser um receptáculo do divino, para que a gente possa mostrar toda a nossa luz, toda a nossa essência, para que a gente possa estar muito alinhado com o nosso propósito, a alimentação sutil, ela vai te trazer muita lucidez para fazer essas escolhas e para ter essas percepções, porque muitas vezes a gente tem insights, a gente tem noção do que a gente veio fazer aqui, mas a gente fica um pouco perturbado, fica um pouco como se fosse tonto, como se fosse obnubilado, não consegue perceber direito os insights, os recados que a vida dá. E quando a gente faz alimentação sutil, alimentação viva, todas essas percepções ficam muito aguçadas. Então, a gente realmente pode se conectar com o nosso propósito, se conectar com a nossa divindade. E uma vez que nós somos receptáculos de luz, do divino em nós, se eu comparo às vezes como um copo, se a gente é um copo sujo, mesmo que a água esteja translúcida, a gente não vai ver que a água está translúcida porque o copo está sujo, está embaçado, está enlamado. Mas se a gente tiver um copo limpo, que é o que a alimentação viva faz com o nosso corpo, a gente vai poder transparecer toda essa água cristalina, que é o caso da gente transparecer toda a nossa luz. Então, realmente, não só na minha observação pessoal, mas no que eu observo em outras pessoas que também optam por sutilizar a alimentação, por transformar a alimentação aos poucos, né? Eu sempre gosto de dizer que a gente tem que se tratar amorosamente. Então, para quem ainda faz junk food, para quem ainda come convencionalmente e sente que não está no seu caminho, experimentar e trocando a alimentação por uma alimentação mais saudável, por uma alimentação que tenha mais fruta, legume e verdura, para que a gente possa ir diminuindo aos poucos os produtos de origem animal, até chegar ao ponto de cessar eles, até chegar ao ponto de tirar os processados do prato, começar a fazer sua própria, o seu germinado, o seu broto, colocar muito verde na salada, comer pratos coloridos. Isso vai se utilizar a alimentação, isso vai favorecer com que a gente tenha um corpo físico, um corpo emocional, um corpo mental mais limpos, mais purificados, mais sutis. E isso favorece a nossa conexão com a nossa própria divindade. A gente está vivendo esse momento único de despertar, e eu tenho certeza que a alimentação viva é um caminho que ajuda a gente se conectar mais com nossa própria divindade, a se conectar mais com o nosso divino, a conectar com os outros divinos. Afinal, somos todos divinos, estamos aqui para fazer a transformação, para transformar esse mundo no lugar que a gente quer, que é um lugar de amor, de compaixão, de empatia, e onde todos os seres possam viver em harmonia, onde todos os seres sejam respeitados, onde a Mãe Terra possa acolher todos os seus filhos igual, onde a gente se sinta só mais um participante, mas um participante necessário, que a gente reconheça a nossa individualidade como única e necessária para que essa mudança se faça. Então depende de cada um de nós ter consciência de que cada escolha que a gente faz
faz diferença. E quando a gente faz escolhas alimentares, essa diferença faz diferença para o mundo, faz diferença para os animais, faz diferença para o planeta e faz diferença para a gente mesmo. Quando um ser desperta, muitos despertam. E se a gente mantiver essa condição desperta, se a gente mantiver essa condição sutil, essa condição de conexão com a Terra, conexão com o divino, e que a gente possa vibrar nossa própria luz, com certeza o nosso entorno também vai vibrar de uma maneira mais elevada. E essa ideia da gente despertar em massa, ela é uma realidade cada vez mais próxima. Então, eu acredito muito que a gente possa fazer essas escolhas no prato. Acho que é uma coisa tão do dia a dia, tão natural, que a gente pode escolher tão facilmente, que não depende de terceiros, que a gente não precisa dar muita desculpa, é só escolher naquela próxima refeição, sutilizar a sua alimentação, se lembrar de que a Mãe Terra está nos dando tudo isso com todo o amor e que ela pode ser um caminho para o nosso despertar também. Eu fico muito grata de ter participado, eu agradeço a todos que estiveram aqui com a gente e que sigam aproveitando esse parlamento que está realmente muito bom. Gratidão.